descrito este jovem como introvertido, tímido, viciado em computadores, e há aqui um outro dado que tem a ver com algo que a Polícia Judiciária terá apurado, que consumia muita informação sobre, enfim, massacres, atentados violentos. Está aqui o enquadramento de um jovem lobo solitário que pretende fazer, de alguma maneira, um ataque mimético no sentido de ser parecido a alguns que já conhecemos, infelizmente, nomeadamente nos Estados Unidos? Bom, há uma série de informação que ainda é muito curta para se conseguir perceber alguma coisa no que diz respeito ao perfil da pessoa que estamos a falar. Fala-se em questões de socialização que podem levar para vários aspectos do perfil. Fala-se de ter pouca ligação aos outros, de ser de facto solitário. Eu acho que a informação que existe neste momento é curta para se tratar de algum perfil. Nós já ouvimos alguns especialistas falar nestas áreas, alguns mais até nas áreas da psicologia e da psiquiatria, mais avalizados do que eu para falar em questões clínicas, mas determinar um perfil com pouca informação é difícil. Contudo, existem alguns aspectos que para mim não deixam de ser relevantes e que merecem ser abordados, como as questões sociais, a pouca empatia que parecia ter com quem lidava, que são aspectos que possam estar relacionados a um perfil mais específico. Aqui neste caso a empatia e a socialização muito relacionado com os casos, ou socialização se quisermos, quer de uma psicopatia ou quer de um autismo, por exemplo, e aqui já temos questões diferentes. Hoje falava-se, o Marco Paulino, numa questão de eventualmente de narcisismo, por conseguir fazer uma questão e não ter sido colhido de surpresa e achar que aquela surpresa que nunca iria acontecer ou que nunca seria apanhado. Portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser bem analisadas, que têm que ser os perfis feitos por quem de direito para os conseguir determinar e perceber perante quem é que estamos. Porque as questões só da socialização em si não nos mostram o não haver remorso face aos casos, o não haver a ligação emocional, o haver alguma frieza, se quisermos, e se conseguimos identificar a frieza como o tipo de situação que ele estava a planear, nomeadamente ataques com facas, com katanas, com dardos, já são questões que levam para uma frieza, e essa frieza também pode ser um aspecto muito relacionado a um perfil. Por exemplo, ao perfil do psicopata. Tem algumas destas características, não estando aqui a levantar a questão que possa ou não possa ser, porque, como digo, terá que ser muito bem... Porque essa fronteira das perturbações mentais é muito ténue. Tem que ser bem avaliada, Há instrumentos próprios para o fazer, há especialistas próprios para o fazer. Agora, existem alguns padrões que previamente se conseguem determinar, pode correr aqui alguma probabilidade grande de ocorrer e de acontecerem. A propriedade está ali num limiar onde as coisas muitas vezes começam a disparar. O facto de ser uma coisa já planeada não nos leva para aquela questão de uma esquizofrenia ou daquelas pessoas que fui comandado por uma voz ou fiquei com um distúrbio que não soube o que é que me aconteceu naquele momento, nem consigo explicar o que aconteceu. Neste caso isso não é válido. Portanto, porque num planeamento tão certo não sabemos o que é que foram encontrados em questões da informação que a Polícia Judiciária recolheu sobre isso, mas algo que se sabe que estava com alguma estrutura aquilo que ele pretenderia fazer, o que afasta aqui alguns cenários desses mesmos perfis e que nos podem começar a apontar para alguns mais específicos. Esta questão também acaba por ser relevante para traçar o perfil, perceber exatamente quais as motivações deste jovem, se terá ligações extremistas, radicais, enfim, de âmbito religioso ou político, mas podem ser meramente questões pessoais. Isso pode fazer a diferença também? Pode. Bom, do ponto de vista processual não faço a mínima ideia, não tenho essa noção. Não, na avaliação do perfil. Mas com certeza, e a questão que estava a pôr dos manuscritos, de tudo aquilo que foi apanhado em questões de prova, que venha a ser utilizado, nos ajuda a perceber e ajuda a determinar que tipo de perfil de pessoa é que temos. Ou seja, se era uma pessoa mais calculista, menos calculista, se foi um ato mais espontâneo, se foi um ato mais pensado. Eu ainda ontem falava sobre isto e dizia-lhes, imaginem que ele tinha pensado pôr uma bomba. Uma bomba é uma questão, que necessita de uma carga muito grande, emocional, para fazer, certamente, para mim iria necessitar, mas é o momento que se faz e disparou e passou. O matar com facas, com katanas, com tudo mais,
tem que ter uma frieza muito maior. Portanto, e isto mostra, encaminha-nos novamente para outro tipo de perfil, ou seja, toda a informação que será acolhida, falou há pouco o tempo que ele está nos jogos, tudo isso pode ser relevante. Mas estes testemunhos, estas provas que são, levam-nos se calhar para uma pessoa mais calculista, que de uma forma mais individual conseguiu montar esta operação, montar individual, ao que parece, com ajudas e já com alguns seminários que encontrava na Dark Web, que o ajudavam a determinar como é que poderia ser feito. Mas apontaria, sem grandes certezas, porque não temos certezas, que poderá ter sido um caso mais particular, mais singular de atuação, com toda essa frieza e todo esse calculismo que ele preparou ao longo do tempo. Hoje diz-se que a Polícia Judiciária há uma semana que andava já com pistas sobre este jovem. Agora é determinar, de resto, qual foi o percurso e como é que ele conseguiu até aqui chegar. A informação sabemos onde é que hoje se colhe, mas que todos estes indícios são de facto relevantes para se conseguir determinar de uma forma mais cuidada e mais fina qual é que possa ser a característica e a motivação, inclusive, é daquela pessoa que possa ter em mente perpetuar um caso como este. Será curioso também perceber exatamente o tipo de relação que ele tem, ou relações que ele tem na internet ou na Dark Web, porque já percebemos que é viciado em computadores, julgo que o próprio curso está relacionado com isso. Há aqui uma possibilidade da internet e dos computadores o afastarem muito da realidade. Eu já ouvi essas questões referidas várias vezes. Olha, eu tenho 3 filhos e utilizam, de facto, a internet e cada vez mais os jovens hoje utilizam os dispositivos, passam isolados muito tempo. Não quer dizer que estejam, enquanto estão na internet, que estejam de forma isolada, porque muitas vezes podem estar em jogos onde estejam em contacto com outras pessoas. Não vejo que seja por aí a questão desse isolamento. Vejo sim a disponibilidade da informação, pode nos levar a outras questões da socialização, aí sim já é um tema, porque é que não há ressonância hepática, porque é que não tem empatia com outras pessoas, e esses são os pontos que possam ser relevantes para determinar porque é que ele não estabelece relações com as outras pessoas, e os próprios colegas diziam que o miúdo normalmente poucos contactos tinha, uma perturbação grande nos processos empáticos e na ressonância da empatia, mas cognitivamente apto. Lá está, mais uma vez, características típicas de um próprio perfil daqueles que possam muito bem vir a ser o desfecho deste caso. Agora, não é por estar só fechado nos jogos que nos pode tirar perfis desses, porque certamente grande parte das famílias portuguesas iríamos ter em casa suspeitas de estar perante algumas crianças que desenvolvam problemas quando eles de facto não existem. Não é por aí que possa ser o problema.